por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Então pode ser que aqui, né, dá a entender que aquele mesmo homem que está no início da visão é ele que agora vem novamente de encontro a Daniel e toca na boca dele para que ele então consiga falar, né, que ele retome. O susto de Daniel é tão grande, né? O temor de Daniel é tão grande aqui diante de toda essa visão que ele está tendo, que ele perde até a fala. Mas esse homem, então, toca nele e ele volta a falar. Versículo 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para o lugar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então, olha o que agora o anjo está dizendo para Daniel. Em momentos aqui dá a impressão de que é o próprio Cristo, né, tocando em Daniel. Ao mesmo tempo a fala volta e dá a impressão de ser o mesmo anjo que falou com ele aqui no versículo 10, 11, 12. Então há um misto da visão de Daniel. Daniel mesmo talvez não consegue nem discernir toda aquela beleza e tudo aquilo que ele está vendo e ouvindo naquele momento. Ele está tão atônito diante de tudo aquilo que até a escrita se torna um pouco confusa para nós, mas existe esse ser celestial e o próprio Cristo apareceu para ele aqui no capítulo 10 para trazer então a resposta daquilo tudo que ele estava orando para ter entendimento. E no versículo 20 ele diz assim, eu vou repetir de novo para a gente pegar os pontos principais aqui do versículo 20. Então ele me disse: você sabe por que eu vim? O anjo perguntando para Daniel. Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Então ele fala que ao mesmo tempo que ele está indo para lutar contra o príncipe da Pérsia, que está então agora dominando a terra, não vai demorar muito, ou não demora muito, e ele vai ter que lutar não só com o da Pérsia, mas o da Pérsia vai estar vencido, e agora vai ter o príncipe da Grécia. Então vai se trocar, né, de reinado. Ele já está falando de uma passagem de tempo entre o reino medo-persa e o reino macedônio, né, da Grécia com Alexandre o Grande. Então ele já está falando de uma troca de reinos entre a Pérsia e a Grécia. Então ele fala: mal eu vou ter que lutar com o príncipe da Pérsia, mas em seguida já vem o príncipe da Grécia. Ok? Então, os principados aí, eles estão em guerra por domínio, por poder, por estar sobre, né, o comando de tudo aquilo. Esses anticristos que vão aparecer ao longo da história dessa estátua de Nabucodonosor, eles estão tomando território e fazendo tudo aquilo que eles querem, que é reinar, que é ser adorado, que é fazer com que tudo que se lembre de Deus seja esquecido. Então é isso que está acontecendo aqui. E aí ele diz assim, versículo 21, mas antes eu revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. Então tudo aquilo que Deus ou tudo aquilo que Deus vai fazer, que é esse livro da verdade, que nós hoje temos ele na mão, ele vai ser então declarado aqui para Daniel, ok? É isso que ele está falando. E nessa luta, ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Bem detalhado aqui, e eu já vou falar e a gente pode grifar isso, Daniel, ou na verdade esse anjo que está falando com Daniel, que a gente pode acreditar que seja Gabriel, mas não dá o nome dele aqui, mas ele fala que Miguel aparece para ajudá-lo, e Miguel, nesse versículo aqui também, 21, ele diz que esse príncipe, esse anjo é um anjo que ele é o guardador de Israel, do seu povo, tá vendo, ó? Olha o que o Daniel diz. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, contra os príncipes, né, da Pérsia, da Grécia,
E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, contra esses príncipes que estão sendo levantados, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então ele fala que Miguel é o príncipe, é o principado, é alguém que tem domínio, que tem poder para ir contra esses principados que estão se levantando por parte do diabo, por parte de Satanás. Então, são patentes parecidas, são patentes iguais que vão conseguir lutar entre si. Então, é isso que Daniel está deixando aqui para nós, e isso a gente vai ver um pouco lá em Apocalipse também, e um pouco misturado na palavra. Então, mas está deixando claro aqui para nós que Miguel, o anjo Miguel, é um anjo destinado a ser um príncipe sobre Israel, sobre o povo judeu, né? Sobre o povo de Deus. Então existe um anjo específico que luta as guerras de Israel. E Daniel está dizendo o nome desse anjo, que é Miguel. Então nós podemos imaginar que ele tem uma patente muito alta e que ele tem autoridade dada por Deus para guerrear as lutas do povo de Deus, do povo de Israel, ok? Isso é bem legal a gente ver aqui. Passando a leitura, quase a gente não percebe esse detalhe, mas eu lendo, eu me atentei, fui buscar um pouquinho sobre isso, e a gente percebe que é um anjo realmente que está sendo destinado, ou que já tinha sido destinado a guardar o povo de Israel, a guardar o povo de Deus. Finalzinho aí do versículo 21. E no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Então é Daniel, né, falando, né, que no primeiro ano de Dário, o outro rei que reinou no Império Medo-Persa, o rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Então Daniel, durante todo o reino, tanto da Babilônia, quando ele foi levado cativo por Nabucodonosor, quanto dentro já do reino Medo-Persa, ele é um braço direito dos reis, ele é um braço direito dos governadores. E a gente vai ver outros homens na Bíblia que também se tornaram esse braço direito desses governantes que são tipologias do anticristo. Chega até ser um paradoxo, chega até ser engraçado, né? Deus levanta homens tementes a ele para ficar do ladinho desses homens que seriam a tipificação do anticristo. É como se Deus dissesse assim: eu vou pôr alguém que é totalmente temente a mim, que vai estar do lado desses homens que aparentemente acham que são dominadores da terra, mas que não são, né? Quem domina a terra é o Senhor que fez os céus e a terra, o nosso Deus. Então é até contraditório, mas eu acredito que tem uma mão, né, de Deus realmente cuidando de toda a terra, cuidando de todas as coisas através de homens tementes como Daniel, que se torna um grande homem dentro do Império Babilônico e do Império Medo-Persa. Ele é um dos príncipes, ele é um dos auxiliares, né, desses reis dentro do Império Babilônico e depois no Império Medo-Persa com Ciro e com Dário, ok? Uma curiosidade: se o exílio durou 70 anos e se Daniel foi levado, segundo os relatos ali, com 14, 15 anos, então Daniel aqui tem mais ou menos 85 anos de idade, gente. Legal saber disso, porque a gente percebe também essa mudança de mentalidade, essa maturidade que Daniel já tem nesse momento. Então a gente percebe pela cronologia do tempo, se o exílio foram de 70 anos e Daniel foi levado para Babilônia com 14, 15 anos, então a gente crê aqui que ele tem uma média de 85 anos de idade nesse momento, aqui com Ciro e com Dário já no Império Medo-Persa, tá bom? Então logo aí Daniel já vai vir a morrer, né? Já não vai estar mais, então ele não vai ver o restante. 11, versículo 2. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. O anjo está falando com Daniel. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Então, nada mais é do que, novamente, aquela passagem dos governadores,
dos reis dentro dos períodos desses reinos, e aqui já está no segundo reino, então, já está no Império Medo-Persa, e ele está falando, o anjo está mostrando para Daniel que vão se levantar 4, e esse quarto rei no Império Medo-Persa, ele vai lutar, vai querer mais territórios e ele vai avançar sobre a Grécia. Mas infelizmente ele não vai conseguir vencer. Por quê? Porque já estaria se levantando o próximo, que é o Império Macedônio, através de Alexandre o Grande. Então, se a gente for entrar na questão de reis que passaram na história aqui desses impérios, a gente vai entendendo exatamente esses números. Mas eu não vou me atentar a isso para que a gente consiga, então, se concentrar no relato bíblico, ok? Mas o anjo está descrevendo para Daniel os reis, os períodos, o que vai acontecer exatamente nesses períodos dos grandes reis, tanto agora no Império Medo-Persa, quanto em seguida no Império Grego, ok? No Império Macedônio, que é a Grécia, que é através de Alexandre o Grande. Nós vamos começar a ver isso de novo aqui nessa visão que Daniel está tendo no finalzinho. Outra curiosidade que eu gostei de estudar dentro de Daniel, que eu percebi, e isso é unânime em alguns teólogos ao longo da história dos grandes estudiosos, é que alguns rebatem, queridos, de que o livro de Daniel tenha sido escrito na época em que ele foi escrito. A maioria, alguns, não vou dizer a maioria, né, porque eu não sei se é a maioria, mas muitos teólogos, muitos estudiosos dizem que é impossível que Daniel tenha sido escrito na época em que ele foi escrito, né, que é justamente nesse período da Babilônia, no início do reinado do Medo-Persa. Eles dizem que é impossível que Daniel tivesse tantos detalhes a respeito de tudo isso que aconteceria no futuro. E no futuro que eles estão falando aqui, os estudiosos, é a respeito dos 4 reinos, né? Então, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, que é o Macedônio, né, através da Grécia, e depois o Império Romano. Então, eles dizem que é impossível que um homem tivesse tanta revelação, com tantos detalhes a respeito desses 4 impérios que viriam sobre a Terra. Então, eles meio que rebatem de que o livro de Daniel, ele foi escrito muito lá na frente, né, no sentido de que tinham já acontecido todas essas coisas, e alguém escreve datando como se fosse Daniel na época em que ele escreveu o livro, tá? Então isso é só uma curiosidade, porque isso existe, essa discussão teológica existe por causa da quantidade de detalhes que o livro mostra sobre esses impérios. Quando nós estudamos os outros capítulos anteriores aí, vocês podem ver que a riqueza de detalhes que Deus dá para Daniel, através das visões, através da revelação que ele dá desses impérios, ao meu ver, para alguém que está vivendo muito tempo antes de tudo isso acontecer, realmente só pode vir da parte de Deus. Só existe uma maneira de um homem ter tantas revelações com detalhes do que Daniel escreveu aqui no seu livro, nesses 12 capítulos, porque o livro é pequeno, mas nesses 12 capítulos, Daniel dá tanta riqueza de detalhes a respeito desses 4 impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então ele consegue dimensionar tudo o que vai acontecer ao longo da história com esses impérios, ele consegue pôr em 12 capítulos e ainda mostrar, então, tudo o que vai acontecer no tempo do fim. Todos os acontecimentos que Deus mostra para ele a respeito do tempo do fim, a respeito do próprio Apocalipse em si, né? Que nós sabemos que, como eu já costumo falar para vocês, já cumpriu, né? Muito do que Daniel falou, mas ainda vai cumprir, porque na verdade era tudo uma sombra, era uma tipologia do que vai ser, então, nos últimos dias realmente. Então, ainda que tudo isso sejam acontecimentos totalmente históricos, e que esses reis, esses imperadores, eles tenham sido, sim, tipos de anticristo, a gente sabe que era só Deus mostrando de forma como se fosse uma sombra, algo que realmente vai acontecer na íntegra nos últimos dias, ok? Deu para entender até aqui? Falei muito rápido.
Deu? Rolou? Tem bastante gente com o vídeo fechado aí. Não sei se deu para me entender, mas é isso. Vamos lá. Capítulo 11, então, versículo 2 de novo. Eu vou começar aqui do 2 para a gente entender. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido o seu império, se desfará e será repartido entre os 4 ventos da terra. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. Então, nada mais é do que em 3 ou 4 versículos, Daniel está descrevendo os reis que passariam, os imperadores sobre o Império Medo-Persa. O rei guerreiro é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre 10 anos depois, em que durante esses 10 anos ele praticamente conquistou todo o mundo daquela época, né? Então ele conquistou o maior território de império que todo mundo já teve naquele momento. Então ele é o grande Alexandre o Grande, mas foram só 10 anos de reinado. Ele morre, os 4 generais dele, que eu já falei para vocês, então governa sobre a terra, os 4 cantos da terra, mas o governo já não é tão forte quanto era quando Alexandre o Grande estava vivo, e por causa dessa divisão das terras, vai se perdendo o poder, até perder realmente o poder para Roma. Então, em 3 ou 4 versículos, Deus revela para Daniel acontecimentos de décadas de história, tá? Não aconteceu em um ano tudo isso, aconteceu em décadas, pelo menos aí uns 30 a 40 anos. Então ele está descrevendo o que vai acontecer. Versículo 5. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Queridos, aqui é história pura e geografia pura. Então, se a gente fosse explicar esse período agora do capítulo 11 de Daniel e um pedacinho do 12, nós teríamos que pegar mapa, nós teríamos que pegar história geral para a gente entender, e aí a gente ia entender rei por rei, governador por governador, região histórica por região histórica. Mas eu só vou dar uma pincelada aqui para vocês para a gente conseguir entender isso. Lembra quando eu falei para vocês sobre os 4 generais do Império Grego que tomaram conta depois de Alexandre o Grande? Então, Seleuco, Pisímaco, Ptolomeu e mais um. Ajuda eu, gente. Quem tá aí com a imagenzinha, a Renata, né, que tem a imagem, é muito legal, né, Rê? Fala aí pra mim o 4º rei. Quem é o outro? Ptolomeu, Lisímaco, qual que é o primeiro? Cassandro, né? Aqui achei. Cassandro. Isso. Isso, exatamente. Então nós temos Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Esses são os 4 que aqui tá falando nesse finalzinho do capítulo do versículo 4, que ele fala que é dividido o reino desse rei guerreiro, mas que ele vai perdendo força. Por quê? Porque tanto Cassandro quanto Lisímaco, eles ficam com a parte, eu não sei como falar, lado esquerdo do mapa, ele fica com o lado de cá, que é ali como se fosse hoje, se a gente olhasse para Itália, ele fica com aqueles 2 pedaços aqui. O Ptolomeu, ele fica com a parte de baixo do território, com a parte do norte, que pega ali Egito, o pedacinho da África, né? Toda aquela parte, então ele pega aquele exatamente, quem tá com o mapa aí fica fácil, do Império Grego aí, isso mesmo. Opa, lá,
Um monte de mapa. Joia, Soninha, Renata, isso mesmo. Gente, olhar mapa faz toda a diferença. Eu amo. Né? Eu não peguei aqui para mostrar para vocês, para falar com o mapa, porque a gente acaba perdendo um pouco de tempo. Mas vamos lá. Quem tiver, então, olha a parte norte do mapa, a parte de baixo ali perto da África, né? Perto do Egito. Essa parte fica com Ptolomeu, certo? E a parte perdão, deixa eu pensar. Não, do sul, perdão, falei besteira. Embaixo é sul, né? Vocês me ajudam? Sul. Então, a parte do sul ficou com Ptolomeu, que é a parte da África e do Egito. Perdão, a minha confusão. E o norte, que é aquela parte lá em cima, que é a parte da Turquia, da Síria, aquela parte onde está Antioquia, todo esse território aqui em cima, ele fica com Seleuco. Então, dos 4 generais da época do Império Grego, os 2 mais importantes e que se destacam na história, principalmente bíblica, é Ptolomeu, na parte de baixo, e Seleuco, na parte de cima do território. Então, o que acontece aqui? Olha a minha mãozinha, não dá para ver a mãozinha inteira, ó. Então, eu tenho Seleuco aqui em cima, no território da parte de cima, e eu tenho Ptolomeu na parte de baixo. O que acontece aqui no meio, ó? Israel, que hoje é conhecido como Palestina, toda aquela região que a gente vê no mapa hoje, que é a Palestina, ela fica como um canal, como um corredor entre esses 2 territórios. Então pensa com vocês aí, ó, que eu tenho 2 territórios, norte e sul, e a Palestina, Israel, Jerusalém, todo esse trecho aqui, ó, no meio, é justamente o lugar onde esses homens precisam passar para fazer comércio, para fazer negócios, para, né, conquista de territórios, tudo isso passa ali pela Palestina. Então, é justamente isso aqui que vai fazer toda a diferença no Império Grego. É justamente essa diferença entre Império do Norte e Império do Sul, entre Seleuco lá em cima e Ptolomeu aqui embaixo. Então, os 2 agora vão começar a guerrear por conquista de território. E todo mundo quer qual terra? O que vocês acham que eles querem? O canal aqui, ó, o território que era a passagem, né? Então, quem tivesse o domínio da Palestina tinha maior comércio, era por onde tudo passava, né? Então, era onde os impostos talvez eram maiores. Então, tudo acontecia ali naquele território. Engraçado, né? Tudo acontece justamente ali na Terra maravilhosa, na Terra Santa, né? Então, o território começa a ser, então, perseguido, começa a ser desejado. E com a divisão dos 4 territórios, é como se todo aquele território fosse do Império grego, né? Do Império Macedônio. Só que como Alexandre o Grande morre e ele, então, divide em 4, agora esses 4 generais começam a querer ganhar território para ser maior, vencedor nisso tudo e ser o maior de todos eles. Então, essa começa a ser a briga dentro do Império grego. Fala. Perdão. Fala de novo, Rê. A região oeste é a que está maior aí, essa região aqui. Quem fica dessa região? Então, tudo que está ligado com a parte mais para cima é Seleuco. Ai, perdão, eu fechei para ouvir você. Toda essa parte que fica mais ao norte, todo o território, depois eu posso ver quais foram os territórios que foram dados para ele, mas tá aqui, ó, mais ou menos. Então, a Babilônia, a Síria e parte do Oriente Médio é Seleuco que cuida. Então, toda essa parte aí que vai para o norte, para o lado direito do seu mapa aí, é Seleuco que toma conta. Ptolomeu, ele fica somente com o Egito, a Líbia e parte da Arábia. Então, tá aqui embaixo, né? Então, ele fica com um pedacinho aqui embaixo e o Seleuco fica com a maior parte lá em cima. E aí, no meio, é que justamente está a Palestina, que a gente começa a ver essa briga e por isso Deus está mostrando tudo isso aqui para Daniel. Bora lá para a palavra, que agora eu já dei história, mas para a gente entender o que está acontecendo aqui, que Daniel está revelando, está profetizando, está recebendo do anjo, a gente precisa então entender um pouquinho da história.
Mas se a gente pegasse minuciosamente a história, vocês iam ver que coisa fantástica. Mas vale a pena ir para o Google. Se quiser estudar um pouquinho sobre isso, tem bastante coisa na internet falando sobre esse período da história. Se vocês colocarem lá Império Macedônio, quais foram os imperadores, vai falar tudo sobre a história. Império Medo-Persa, vai falar tudo sobre esse período. Então, e Daniel está nesse contexto. Ele está profetizando sobre todos esses impérios que viriam sobre a terra, ok? Vamos lá. Aí, versículo 6. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. Vamos voltar para o 5, senão eu não consigo dar entendimento para vocês do 6. O rei do sul se tornará forte. Então, Ptolomeu se torna forte. Mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o próprio reino com grande poder. Então, alguém entra lá no reinado de Ptolomeu e reina sobre ele. Na história dos reis, vai mostrar quem está sobre Ptolomeu num dado momento. Ele perde o trono e alguém toma o trono dele. Versículo 6. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real e com o seu pai e com aquele que a apoiou. Então, existe uma princesa que é dada em casamento para um príncipe lá de cima, lá do reino do norte, lá do reino de Seleuco, para que houvesse talvez uma aliança política entre esses dois reinos, para que eles se tornassem ainda mais fortes, mas diz que essa aliança é quebrada em algum momento e que essa princesa não consegue, então, através do casamento, fazer com que essa política entre eles fiquem boa e fiquem maior e eles sejam um território mais forte. Então, quebra-se essa aliança e ela é morta no meio do caminho. Eu não me lembro agora o nome dela, eu até li sobre algumas sequências aí, mas eu não vou me lembrar agora, mas se vocês lerem na história, vai ter essa princesa que morre aí por causa dessa briga de território entre o Reino do Norte e o Reino do Sul na época da Grécia, ok? Vamos lá, versículo 7. Alguém na linhagem dessa princesa se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Eu vou chutar aqui sem talvez ter muito sucesso nisso, mas talvez eu acerte. Aqui tem tantos nomes na minha cabeça, tantas histórias que eu li durante esse estudo de Daniel, que pode ser que eu dê uma confusãozinha. Mas eu acho que estão falando daquela bem conhecida, que a gente tem várias histórias sobre ela, chamada Cleópatra, tá? Se não me engano, é essa moça que tá aqui nesse contexto agora, tá? Daniel está falando, profetizando sobre essa princesa que estaria no Reino do Sul, que é o de Ptolomeu, aqui embaixo, e tenta se fazer uma aliança lá com o Reino do Norte. Eu acho que tem alguma coisa assim, mas pode ser que não seja esse período dela. Mas tá tudo ali dentro desse contexto da história, tá bom? Versículo 8. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do sul trava uma guerra, por um momento ele ganha, pega todos os deuses lá do reino do norte, traz para o reino do sul e por algum tempo ele deixa o reino do norte tranquilo. Então, por algum tempo há paz entre eles lá, tá? É isso que está falando aqui na visão de Daniel. Versículo 9. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte
reunirá outro exército maior que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então, o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Vou terminar de ler e já vou explicar para vocês, tá? Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua